nesse vídeo falarei a respeito do visto EB3, um visto de trabalho, um visto que te dá direito de sair do seu país já com um trabalho garantido para os Estados Unidos da América. É, exatamente. Agora você vem e pergunta, Luiz, peraí, isso tá bom demais. Eu tô no Brasil, tô em Angola, Portugal, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau ou qualquer outra parte do mundo. Eu já posso sair daqui onde eu tô com um trabalho garantido? É isso mesmo que eu vi? A resposta é sim, exatamente. Então vamos falar sobre algumas profissões que realmente qualificam, alguns detalhes importantes que qualificam nesse visto. Fica aí, continua assistindo. Ok, galera. Nessa área, para você qualificar no visto EB3, é importante que você tenha algumas qualificações, que você preencha algumas qualificações que eles obrigam, ok? Então, vamos começar com inglês, porque você vai precisar passar numa entrevista, e essa entrevista será em inglês, ok? É importante que você tenha a noção básica ou ter um bom domínio na língua inglesa, ok? Tem uma certa idade que eles obviamente exigem, tá? A partir dos 25, 45 ou um pouquinho mais, eu acho, ok? E, portanto, ter um bom porte físico, ou seja, estar bem de saúde, tá? Então, se o seu sonho é trabalhar, é aplicar para esse tipo de visto, eu te aconselho que comece já a praticar exercício físico, sem brincadeira, tá? Não exagerar, não lá para ficar bombadão, essa coisa toda, não. Ficar lá todo sarado, não precisa disso, ok? Mas tenha uma boa saúde, tá? Apresente uma boa condição física. É importante porque eles não querem ser responsável por alguém, né, que por sua vez for no trabalho e acabar desmaiando, né, no meio do trabalho. É uma grande responsabilidade, sem brincadeira, ok? Bom, então, sim, eles normalmente exigem dois tipos de qualificações. Tem a qualificação das pessoas com uma experiência que eles pedem mínimo de 2 anos, ok? Mínimo de 2 anos. E aquelas pessoas que, portanto, não têm experiência alguma na área de trabalho, ok? Então, se você não tem uma experiência, você fala, pô, peraí, então eu qualifico. Sim, você qualifica. Você pode qualificar, sim. Dependendo do seu nível de inglês, da forma que você vai se sair na entrevista, ok? Beleza? Maravilha. E, portanto, é o seguinte, vou começar então a falar com, primeiramente, as pessoas sem experiência e quais são as áreas de trabalho mais solicitadas, ok? Para aplicar para esse visto de trabalho, que é o visto EB3, ok? Todos os santos dias tem pessoas aplicando, tem pessoas sendo empregados, chegando nos Estados Unidos com esse tipo de visto, toda parte do mundo. Estados Unidos precisa de muitos funcionários, especificamente nas áreas que eu mencionarei agora. Vamos lá, número 1, área de faxina, ok? Área de faxina. Esses pontos, essas etapas, aliás, profissões que eu mencionarei agora, são profissões no qual o próprio americano nato não quer exercer. Alguns sim, mas na sua maioria não. Através de uma situação, um termo chamado inferioridade, complexo de inferioridade. Eles sentem-se inferiores trabalhando nessa área, ok? Pensam que se forem vistos pelo vizinho vão ser ignorados, desrespeitados e tal. São coisas que eles pensam, não, esse tipo de trabalho não, né? Da mesma forma que acontece, você está em Angola, ou no Brasil, ou em Portugal, você não quer trabalhar nessa área porque pensa que, alguns aceitam obviamente, mas talvez você pensa que é uma área muito, né, inferior, né? Então não é legal pensar assim, não é legal, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu citei faxina, área de limpeza. Segundo, área cortador de grama, de cortar grama. Terceiro, cortar árvores. Vou dar um exemplo. Tem empresas aqui que cortam, específicas, ok? Aqui é assim. Tem empresa de cortar grama, tem empresa aqui de cortar árvores e etc. E por aí vai. Vou dar um exemplo. Digamos que a vizinha aqui do lado, né, americana, não vou mencionar nenhum nome fictício, nada disso. Ela então tá de saco cheio porque as folhas caem muito no quintal dela. As folhas essa provenientes da árvore
do vizinho, ok? Então ela vai simplesmente pegar no telefone e ligar para uma empresa que corta a árvore e vão cortar aqueles ramos que estão em direção ao seu quintal. E essa empresa precisa de funcionários, ok? Na sua maioria desses funcionários são estrangeiros e poderá provavelmente ser você, tá bom? Então, e na limpeza todo mundo precisa manter a sua casa limpa, certo? E, portanto, os imigrantes e os que mais estão preenchendo essa área, ok? Essa área. E tem muitas outras, mencionei apenas 3 profissões agora, por enquanto, sem experiência, mesmo você não tendo experiência, que você poderá exercer limpeza, cortar árvore, cortador de grama, ok? Paisagismo, essa coisa aí também que você pode aprender, beleza? Entre outras profissões que, portanto, não necessita, não obriga, não exige experiência alguma. Experiência zero, ok? Beleza? E, portanto, tem a qualificação das pessoas com experiência mínima de 2 anos, que eu falei. Por exemplo, advogados, arquitetos, engenheiros, né? Portanto, e a lista vai, e por aí vai. Okay? Médicos, enfermeiros, essas profissões, inclusive, que eu mencionei, são áreas muito solicitadas, contadores, muito procuradas aqui nos Estados Unidos, exceto, ok? Atenção, exceto a área jurídica como advogado. Tem muitos advogados aqui nos Estados Unidos. Pode-se dar o caso de uma empresa, um escritório de advocacia, solicitar, convocar, contratar alguém, um advogado vindo de um outro país, mas é muito difícil. Mas essas profissões, outras que eu mencionei, vou começar com a primeira: limpeza, cortar grama, cortar árvores, enfermagem, são áreas muito solicitadas. Nesse exato momento, estava vindo aqui, um determinado hospital perdeu mais de 700 funcionários, enfermeiros, ok? Porque eles alegam que, ou seja, estão ganhando pouco. Então, todos esses que se demitiram, certamente terão que ser obrigatoriamente, obrigatoriamente essas vagas preenchidas, essas vagas deverão ser obrigatoriamente preenchidas, ou caso contrário, a empresa, o hospital vai fechar, certo? Então, é aí que as pessoas aparecem e falam, vou aplicar para esse serviço. Mas atenção, na hora que você for aplicar na internet, tem vários sites perigosos. Não perca dinheiro à toa. Uma empresa que fala que é verdadeira e não é. Muitos perdem dinheiro assim. Cuidado, ok? Cuidado. Eu, há 2 dias atrás, conversei com o diretor de uma empresa que tratam o visto EB3. E, portanto, ele falou assim para mim, olha, nós estamos à procura, precisamos muito, vou repetir, muito, brasileiros, ok? Brasileiros, precisamos muito também dos, lembro o termo em inglês, alemãos, ok? E haitianos, ok? E por aí, entre outros países, tá? Mas, assim, por quê? Porque Brasil, a língua predominante é inglês. Muitos não sabem que em Angola, a língua oficial também é português. Eu falei em Brasil em inglês? Desculpem, gente. Quer dizer português, uma correção. Português. Brasil, a língua predominante português. Muitos não sabem, porém, que Angola também a língua predominante é português. Um exemplo, muitos perguntam para mim, qual é a língua oficial do seu país? E aí a gente fala, é mesmo? É sério? Caramba, que legal. Então, assim, essas empresas, quando vão recrutar, eles focam muito no Brasil, entendeu? Porque o Brasil fala português e na sua maioria das empresas eles falam espanhol. É isso mesmo, espanhol com português é um pouquinho semelhante, certo? Então, agora você está em Angola, quer dar entrada nesse processo, em Portugal, vai, cara, aplica sim, ok? Não é barato, mas também não é algo que vai te deixar... certamente vai acabar com o seu dinheiro. É um investimento que você vai fazer, beleza? São áreas bacanas, tá? Tenho amigos que estão vindo do Brasil para trabalhar nessa área de faxina, ok? Aqui nos Estados Unidos. E então é uma área bacana, beleza? Porque, em menos
de 5 anos, você já pode aplicar, uma vez já estando aqui nos Estados Unidos trabalhando, obviamente, já pode aplicar para o seu visto já pode aplicar para o seu green card. Repito, em menos de 5 anos, num período de menos de 5 anos, você trabalhando, você já pode, depois, quando completar esse período de 1, 2, 3 anos, sair e automaticamente da entrada do seu green card, já pode se desvincular, ou seja, sair da empresa. Mas é importante, quando isso acontecer, saia de uma forma pacífica, sem criar tumulto, confusão, porque você vai precisar de uma carta de recomendação do dono dessa empresa onde você trabalhou. Falou, galera? Fiquem com Deus, vejo vocês em breve. Até mais.